Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. E esse estudo faz parte da série de estudos acerca dos atributos de Deus. E se você não assistiu os outros estudos, ele vai aparecer aqui em cima nos cards, onde eu falo da santidade de Deus, da ira de Deus. E eu estarei deixando também fixado nos comentários para vocês assistirem todos os estudos que eu gravei. E nesse estudo eu quero trazer um tema que é muito importante e também é pouco falado em muitas igrejas. Muitos pregadores e também pastores e até cristãos têm dito que Deus abomina apenas certo tipo de pecados. E, por exemplo, eu gravei um estudo recentemente sobre o juízo de Deus contra a comunidade LGBT e muitos disseram que Deus abomina as práticas homossexuais. E eles estão corretos, porém existem outros tipos de pecados que Deus odeia e também abomina, e talvez você esteja cometendo eles. Vamos na Escritura para analisar mais detalhadamente. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. E nesse texto de Provérbios, o sábio Salomão descreve 7 coisas que Deus odeia e também abomina. E antes de analisar essas 7 coisas que Deus abomina, precisamos esclarecer primeiramente essas 2 palavras que aparecem nesse texto de Provérbios, meus irmãos, que é odiar e abominar, que são palavras muito fortes, e de todas as palavras empregadas para descrever a natureza terrível do pecado, e a palavra abominação é a que carrega mais força e desprazer de Deus no Antigo e no Novo Testamento. E essa palavra hebraica, tom-ebá, é uma das palavras mais fortes para expressar algo que é imundo, vil ou repugnante aos olhos de Deus. E essa palavra hebraica, meus irmãos, tom-ebá, aparece 117 vezes em todo o Antigo Testamento. E a palavra abominação, definida no nosso dicionário, traz o significado de aversão, ódio, algo repugnante e também revoltante, ou que causa extrema repulsa. De forma simples, meus irmãos, toda e qualquer forma de pecado é abominável diante do nosso Deus, resultando em sua extrema repugnância, aversão e ódio. Então, não é somente práticas homossexuais ou práticas que aos olhos dos homens parecem ser pecados maiores, cometidos contra Deus. Para Deus, meus irmãos, qualquer transgressão à sua lei é um pecado abominável e Deus odeia todos aqueles que praticam tais coisas. E tendo dito isso, você pode me questionar: como assim, Gabriel? Deus odeia? Deus não é amor nas Escrituras? Que ódio é esse? Observe as Escrituras que eu li agora. Deus aborrece, e o significado da palavra hebraica para aborrecer é odiar. É uma palavra muito forte. E a 7ª, Deus abomina. Deus é santo, meus irmãos, e Ele odeia qualquer forma de pecado. Veja um exemplo muito claro nas Escrituras que eu separei para vocês. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos os que praticam mal. E vocês já viram aquela frase famosa: Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Essa frase é bonita, mas ela não é bíblica, pois Deus odeia o pecado e também odeia aqueles que praticam a iniquidade. Não tem como separar o pecado do pecador. E você pode citar João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Como assim, Gabriel? Deus odeia os pecadores? Veja, João 3,16 não exclui Salmo 5, porque esses são os atributos de Deus. Deus é santo, Deus é amor e Deus odeia todo tipo de pecado. E a ira de Deus permanece sobre as pessoas que não se arrependem. E muitos mencionam João 3,16, mas esquecem de João 3,36, que está no mesmo contexto da mesma pregação de Jesus. Veja o texto. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
E tendo esclarecido isso, vamos analisar agora rapidamente os 7 pecados que Deus odeia e também Ele abomina. E o primeiro pecado, meus irmãos, é olhos altivos, que em outras traduções traz o significado de olhos arrogantes. Olhos altivos significa na língua original em hebraico aquele que se engrandece diante de Deus, se exalta diante do Criador. E quantos homens nas Escrituras se exaltaram diante de Deus e foram humilhados por Ele? E agora analise comigo esse outro texto que eu separei para vocês. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. E nós encontramos nas Escrituras, no famoso Sermão do Monte, proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: bem-aventurado os humildes de espírito. E humildade de espírito é nós reconhecermos que somos pó e nada temos e que tudo vem de Deus. Por isso, o nosso Senhor afirmou que se exaltar diante de Deus, você será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. E também nós encontramos o fariseu citado na parábola que Jesus contou, que ele confiava em seus próprios méritos para ser salvo e obter a aprovação de Deus. Porém, aquele publicano confiava na misericórdia de Deus, e o publicano nem ousava olhar para o céu, mas ele dizia: Deus, sê propício a mim, pecador. Então, qualquer pecado de exaltação diante de Deus é uma abominação e um pecado que Deus odeia. E devemos reconhecer que nós viemos do pó e do pó nós retornaremos. Então, nós devemos nos atentar às palavras do sábio em Provérbios e do próprio Jesus Cristo, meus irmãos, pois a exaltação é uma abominação diante dos olhos de Deus. E o segundo pecado é mentira. Deus odeia lábios mentirosos e abomina tais práticas. Você é um mentiroso? Você participa, por exemplo, de fofocas? Deus odeia o seu pecado e abomina tal prática. E Cristo falou que os mentirosos são filhos do diabo. Veja o texto bíblico. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E uma das características de quem está nas trevas e é filho de Satanás é aquela pessoa que permanece na prática contínua do pecado e da mentira. Deus é verdadeiro, meus irmãos, e se agrada daquele que fala a verdade, pois a mentira é uma abominação diante de Deus. E o terceiro pecado mencionado por Salomão são aquelas pessoas que derramam sangue inocente. Caim foi o primeiro homicida relatado pelas Escrituras, movido de inveja, e ele assassinou Abel, o seu próprio irmão. E segundo as Escrituras, meus irmãos, os homicidas não herdarão o reino de Deus, e as consequências desses atos são graves diante de Deus, são abomináveis diante do nosso Senhor, e Deus não escuta a oração de pessoas homicidas. E eu não sei se vocês já viram na internet vídeo de traficantes ou pessoas que estão envolvidas com coisas erradas e elas estão orando e pedindo proteção de Deus. Você acredita nisso? E muitos pastores, se você pesquisar no YouTube, depois de assistir o meu estudo, você vai ver pastores orando por traficantes que vão no combate ou no confronto na favela contra os policiais do BOPE. Isso é uma insensatez. Deus não escuta esse tipo de oração vindo de homicidas. Veja o texto bíblico. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. E o homicídio é um pecado abominável diante de Deus, pois somente Deus, meus irmãos, tem o direito de tirar a vida, porque somente Ele sustenta ela. E no Sermão do Monte, nós encontramos algo surpreendente proferido pelo nosso Senhor Jesus a respeito dos 10 mandamentos de não matarás. Veja o texto comigo. E eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco
corre o risco de ir para o inferno de fogo. E Jesus interpretou a lei de Deus de tal maneira que só o ato de odiarmos os nossos irmãos no coração estamos sujeitos de ir para a condenação eterna. E esse pecado é muito abominável diante dos olhos de Deus e ele despeja sua ira para aqueles que não se arrependem. Veja o texto bíblico a respeito disso. Quem odeia seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. E aos olhos de Deus, o ódio é espiritualmente a mesma coisa que o homicídio, meus irmãos. Ou seja, essa atitude equivale ao ato. O ódio é a semente que leva ao assassinato. E para nós que somos crentes em Cristo, tolerarmos a ira em nossos corações de acordo com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo é nos tornarmos culpados de algo que é muito pior e à vista de Deus equivale ao homicídio. E o quarto pecado é o coração que traça planos perversos. E esse assunto, meus irmãos, é um pouco mais extenso, não quero me delongar muito, mas desde a queda do homem e da mulher lá no Jardim do Éden, todos nós nos tornamos pecadores. E nós vemos, por exemplo, Caim, como eu mencionei, matando Abel no início do mundo. E consecutivamente nós encontramos essa afirmação já em Gênesis. Veja comigo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. E essa doutrina na teologia reformada é mencionada de depravação total. O nosso coração se tornou tão mal que todo desígnio dele é corrompido, onde Jeremias descreve que o nosso coração é enganoso. O apóstolo Paulo relatou que o pendor da carne é inimizade contra Deus. E esse estado que os homens se tornaram diante de Deus se tornou tão abominável que somente através do sacrifício de Cristo Jesus que nós podemos ter comunhão e paz com Deus. Pois as Escrituras dizem que não há um justo, nenhum sequer nesse mundo. E o quinto pecado abominável diante de Deus são os pés que se apressam a correr para o mal. E nesse texto os pés se referem, meus irmãos, que estão ligados à ação do homem, a tomar uma iniciativa. E ao invés de buscarmos a praticar o mal, estejamos sempre dispostos a praticarmos o bem. Afastar os pés de todo caminho mal para obedecer a tua palavra. E use os seus pés para manter-se firme nos caminhos do Senhor. O pecado ele deve ser rejeitado na primeira tentação, recusando até mesmo, meus irmãos, as associações com homens pecadores e sentar na roda dos escarnecedores. E nós encontramos isso em Salmos capítulo 1. Bem-aventurado aqueles que não se assentam, principalmente na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado você será mais do que feliz. E o sexto pecado é o testemunho falso que profere mentiras. O falso testemunho, desde os primórdios da revelação de Deus ao povo hebreu, foi uma proibição que já encontramos no Decálogo, lá em Êxodo, que são os 10 mandamentos que foram dados, meus irmãos, lá no monte para Moisés. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. E dar falso testemunho é um pecado também abominável contra Deus. E quantos ditos evangélicos ou pessoas que se consideram cristãs dão falso testemunho? Esse pecado é abominável diante de Deus. E o sétimo e último pecado que Deus abomina e também odeia são as pessoas que disseminam contenda entre os irmãos. E a união e o amor entre os cristãos deve ser algo que deve caracterizar a verdadeira Igreja de Cristo. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como Filho de Deus e seus discípulos quando o amor entre nós for algo que exala como um doce perfume. E se na igreja há mais divisões, contendas, facções do que o amor entre os irmãos, então Cristo não está lá. Será difícil para uma igreja escutar as palavras do apóstolo Paulo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais
mutuamente destruídos. E o apóstolo Paulo empregou as imagens que são de animais selvagens atacando e matando uns aos outros para os crentes da igreja lá da Galácia, devido às suas disputas judaizantes daquela época. E é uma imagem metafórica do que acontece no reino espiritual quando os crentes não amam e nem querem servir uns aos outros. E a contenda entre os irmãos, calúnias, falsos testemunhos, invejas, facções na igreja são pecados abomináveis diante de Deus. E ainda agora a conclusão, e tendo explanado algum desses pecados que são mencionados por Salomão em Provérbios capítulo 6, examine agora o seu coração para ver se algum desses pecados mencionados se encontram na sua vida. E se você for convencido pelo Espírito Santo através desse estudo, arrependa dos seus pecados, pois eles são abomináveis diante de Deus e o nosso Senhor odeia essas práticas, porque Ele é santo. E se você gostou desse estudo, não se esqueça de deixar o seu like e também, se não é inscrito, se inscreva no canal para sempre acompanhar novos estudos e novos conteúdos. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.